eu vou dizer, naquilo que eu quero compartilhar com a igreja, e vou compartilhar com a igreja, não sem maiores delongas, eu quero falar de contracultura. Contracultura, queridos, nada mais nada que meus irmãos, a cultura vigente. Contracultura o que é que está acontecendo ao meu redor, ao seu redor. Como que a igreja ela deve se portar, como que a igreja ela deve caminhar nessa cultura, no mundo em que nós estamos, da forma que nós estamos, como nós devemos fazer, como eu devo me portar. Então, meus amados, eu tenho que estar de acordo, não estou de acordo, estou de pleno acordo com a cultura vigente ou não. Obviamente, queridos, quando nós olhamos para o mundo que nós estamos inseridos, nós somos igreja, estamos no mundo sistema, mas nós não somos desse mundo. A nossa pátria, ela é a celestial. Então, eu não... quase que tudo que acontece no mundo, não há concordância no meu coração, obviamente, diante das coisas que existem. Eu ouvi até uma frase de um pastor desses da mídia, e ele dizendo até em tom de brincadeira, né, parece que no Brasil, infelizmente, eu falo isso com tristeza para o meu coração, e creio que para a maioria da igreja do Senhor Jesus, queridos, parece que no Brasil, crianças, né, isso aí está fora a igreja está eximida disso, parece que crianças já vêm com problema, ele falando, né, parece que as gerações vão vindo e nasce um e nasce outro e continua. Quando você olha, por exemplo, para o nosso sistema político, ele é assim. Se vocês fizeram uma análise, é assim. Vem pai, vem filho, aí você vai procurar depois, aí o avô, o bisavô do cara, e vem, queridos, parece que tomam esse negócio e você não vê ninguém querendo mudança, parece que assim que está bom, parece que assim que está legal, parece que assim é que funciona. Então, queridos, isso é muito ruim, eu penso, para nós, é muito prejudicial a nós, é muito prejudicial, inclusive, à igreja. Agora, eu vou concordar com tudo isso? Não. Mas, ao mesmo tempo, eu vou me levantar e fazer o quê? O que eu posso fazer? Como eu devo proceder? Como eu devo fazer? Então, meus amados, o evangelho que nós aprendemos, ele desafia os valores do mundo. E nós aprenderemos isso aqui. É desafiador. É desafiador você, por exemplo, ser um cristão. É uma bênção ser um cristão nos dias atuais. É uma bênção, mas é desafiador. Eu não tenho dúvida disso. Jesus, ele era, por exemplo, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, ele não tinha casa própria. Jesus, o Filho de Deus, não tinha propriedade. Jesus, o Rei, o Todo-Poderoso, não tinha servos, não tinha dinheiro. Ele dependia, a maioria das vezes, quando nós olhamos os evangelhos, dos outros. De pessoas que andavam com ele, de pessoas que caminhavam com ele. E quem eram? Andavam com ele, era doente, eram os rejeitados. E aí, meus amados, o Rei, o Filho de Deus, morreu na cruz, sendo a pior condenação naqueles dias, sendo este o ápice da sua vida terrena. Olha, o Rei, o Filho de Deus, o ápice da sua vida na terra foi a sua crucificação. Então, meus amados, era totalmente contra a cultura. Já naquela época, e penso, meus amados, que nós devamos olhar para o evangelho dessa forma.
Nós devamos olhar para a palavra desta forma, nós devamos olhar para as coisas do reino dessa forma, devamos olhar para as escrituras sagradas dessa forma. Porque eu, como igreja, eu não posso simplesmente, desculpe a frase, mas ser a Maria vai com as outras, que concorda com tudo, porque é assim, porque pode ser que eu também me dê bem. Não, querido, nós não podemos. Aliás, um discipulado sério, a partir do momento que eu sou igreja do Senhor, em um discipulado sério, meus irmãos, nós somos versados, quando chegamos dentro da igreja, nós somos versados em falar coisas que não devem, que não prestam, que não edificam, que maldizem. E quando eu venho para a igreja, um discipulado sério, um discípulo sério de Jesus, ele deve cessar com essas coisas, parar com essas coisas. É inadmissível, por exemplo, que cristão fale palavrão. É inadmissível que um cristão, ele continue dizendo coisas que ele dizia quando ele era mundano e do mundo. É inadmissível, e Jesus não está nesse negócio. É inadmissível. Mas todo mundo fala. Estou falando que eu ouvi isso lá em casa agora mesmo. Na igreja, queridos, não deveria falar, aliás, não poderia. Um discipulado sério, a igreja é mudada, a igreja é transformada. Você, como família, tem que ter um padrão, uma conduta de um homem ou uma mulher que não olha para as coisas do mundo, mas olha para as coisas do reino. Ele muda. Conversão é isso. Conversão, queridos, é você estar em uma direção e você muda de direção. Isso é conversão. Conversão é transformação. Conversão é renúncia de passado, de todas as coisas passadas, e declarar o amor e a fé no Senhor, no Todo-Poderoso, e saber, queridos, que nós seremos bem-sucedidos em obedecendo a palavra de Deus, andando na verdade transformadora do Evangelho, porque o Evangelho em nossa vida, ele é transformador. Ele é transformador na tua vida, ele é transformador na minha vida. Ele é transformador na sociedade, ele é transformador onde ele chega, ele deve ser transformador. Então, como assim? Eu vou andar da mesma forma que eu andava antes, falar as mesmas coisas? Como assim? Como assim? A pessoa é versada em coisas que não condizem com a vida de um cristão. E continua versado depois de crente. Não dá. Não tem como. Um discipulado sério ou um discípulo sério não mexeria com isso. Porque Deus, quando Ele entra em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus, Ele nos convence dos nossos erros. Ele nos convence das tantas coisas que nós trazemos conosco, que não traz edificação alguma para a nossa vida. Jesus não tinha servo, não tinha dinheiro, ele não tinha nada, mas ele foi um vencedor. O mundo hoje não é assim, não funciona assim. Aliás, o que nós vemos, quanto mais aparência tiver, parece que aí é que funciona. Mas agora, achei interessante, até foi uma frase de um pastor do nosso ministério mesmo, essa semana eu ouvi, que um vírus, que você consegue matar ele com água e sabão, ele botou o mundo de joelhos. Um vírus que você mata com água e sabão, parou o mundo, parou as grandes potências do mundo, todas elas, todas. E eu penso, queridos, que o Senhor, Ele faz isso. O Senhor transforma isso. Entendo eu que meus irmãos de baixo, tirando todas as calamidades que estamos vendo, tirando todos os problemas econômicos que estamos vendo no Brasil e mundo,
tirando tudo isso, que obviamente eu não quero, gostaria que tivesse muito diferente disso, não estou feliz com isso. Mas, queridos, eu penso que a forma de Deus, Ele ser disciplinador sobre a nossa vida. Porque muitas pessoas, queridos, você deve conhecer como eu conheço, nada para a pessoa. Nada. Não tem quem para. Você aconselha, você fala, você ensina, você traz, você pode fazer o que você quiser. E você não vê mudança, não vê transformação. Então, queridos, João, ele escreve aqui em 1 João capítulo 2, é um texto conhecido da igreja, aliás, recentemente estudamos ele, salvo engano, em uma escola bíblica dominical. 1 João capítulo 2, verso 15, 16 e 17, a palavra do Senhor, ela diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Querido, presta atenção. Precisa muito mais coisa depois desse versículo, diante daquilo que eu quero falar hoje. Porque há muitas pessoas que estão no mundo e se dizem crentes. Há muitas pessoas que fazem o que o mundo faz e se diz crente. Há muitas pessoas que andam segundo o mundo, segundo aquilo que o mundo está determinando, queridos, e se dizem crentes. Você deve conhecer. Aí, o que João está falando aqui? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, queridos, essa conversa que de vez em quando você ouve, por exemplo, agora, tudo que é, desculpe a expressão, as festas do mundo parou todas. Não tem nada acontecendo. Mundo afora, nada. Mas, queridos, quantas vezes nós ouvimos, fulano de tal está em tal lugar. E outra, aqui, nós ouvimos aqui o ano passado, uma pessoa dizendo assim, mas qual o mal que tem nisso? Irmãos, qual o mal? Um crente não frequenta essas coisas. Um crente não é para se sentir bem num lugar que não é da família, que não tem como um crente se sentir bem lá. Aí ele fala assim, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, que é o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, que é o que o óleo é bom, os que os olhos estão vendo, e a soberba da vida não é do Pai, mas ela é do mundo. Queridos, concupiscência dos olhos. O cara vê, ele quer, mas por que quer? A carne quer, ele passa por cima, mas ele quer. Ele trucida mas ele quer. Sabe o que o João está falando aqui? Isso não é do Pai, isso é do mundo. Isso não é de Deus. Não é bênção isso aqui. Não tem bênção aqui, não tem. Qual a bênção que tem nisso aqui? Aí eu falo assim, o mundo passa. E a sua concupiscência. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para o mundo. Amados, amadas, eu e você precisamos fazer a vontade de Deus. Nós devemos, para o mundo,
morrer. Um sistema mundano, na verdade, ele traz para nós, ou para qualquer um, ele não traz benefícios, ele traz malefícios. Você vê pessoas que querem tirar proveito de você, que querem te prejudicar, que querem, te perseguem, viram as costas para você, é amicíssimo, amanhã não é mais. Esse é o sistema no mundo que nós, queridos, não podemos entender que isso seja bom. O mundo, o sistema mundano, ele traz malefício e não benefício. Agora, queridos, eu falar para você que é fácil isso, não é. Mas é uma grande bênção fazer a vontade do Pai. Vai trazer para você, aquele que faz a vontade do Pai, vai trazer alegria, vai trazer prazer, mesmo em momentos de dificuldades como estamos passando nesses dias. Eu não estou dizendo que crente não tem problema, que crente não passa por luta, que crente não tem tristeza, que crente não tem perda, porque temos. Mas aquele que vive com o Senhor e vive para o Senhor, mesmo nos momentos de maior dificuldade, Deus estará conosco, porque João está dizendo aqui para nós, que as coisas todas passam e vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer, Ele estará conosco no tempo da dificuldade, Deus estará conosco, Ele abençoa a boa obra, querido, e eu e você devemos entender isso, que a bênção do Senhor está na boa obra. Então não se preocupe, eu não devo me preocupar, porque eu estou nas mãos de um Deus que está dizendo para mim que se eu fizer a vontade dEle, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me assistir, Ele vai estar comigo. Ele disse lá para o Josué, ser forte e corajoso, e Ele diz para mim, para você ser forte e corajoso, mas o mesmo Deus que diz para você ser forte e corajoso, Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu vou receber a beneficência de Deus, mas eu preciso também fazer o que Deus está mandando eu fazer, e cumprir a vontade dEle na face da terra, em nome de Jesus, porque Deus me chamou para fazer a vontade dEle. Querido, você não foi salvo para fazer a vontade do mundo, para ser Maria vai com as outras, desculpe de novo a expressão, você foi chamado para glorificar o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Não é porque o mundo faz que nós devemos fazer. O Paulo fala, né, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que Paulo fala. Então, queridos, Ele abençoa, Deus, Ele traz as bênçãos sobre o seu povo, àqueles que fazem a sua vontade. Falando em Paulo, em Filipenses 2,15, ele fala assim, para que sejais irrepreensíveis. Filipenses 2,15. E sinceros. Eu vou explicar a palavra sincero qualquer hora, quem não souber. Sincero é sem cera. Cera que tampa aqui o... Isso é cera. Sincero é sem cera. Sem camuflagem. Sincero. Sem cera. Rapaz, Deus cuide de nós. Filhos de Deus inculpáveis. Querido, eu não posso carregar culpa. Não posso. Inculpável. No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ele está dizendo assim, ô gente boa, você mora no meio de uma geração que só a graça, corrompida e perversa. Mas ele olha para a igreja e fala assim, vocês devem resplandecer
como astros, você precisa ser luz, você precisa ser exemplo, você precisa ser o primeiro que levanta a mão e diz não, você tem que ser o primeiro talvez a discordar. E ele fala assim, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, queridos, ele está apresentando Cristo como modelo da vida do cristão. Em outra palavra, ele está dizendo assim, deixe Deus aperfeiçoar a sua vida. Qual que é a frase que eu ouvi ontem? Nós precisamos ser, essa também está na crista da onda. Tem muitas palavras do vocábulo agora aí, né, que estão aparecendo. Nós precisamos deixar de ser ensináveis. Tem pessoas, querido, que não quer saber. Eu já sei de tudo, cara. Eu já sei tudo e mais um pouco. Aliás, eu estou bom para te ensinar umas coisas. Para mim, pode ensinar à vontade, viu, irmãos? Que eu sou ensinável. Não tenho problema nenhum com isso. Sou ensinável. Aprendo com tudo, com criança, aprendo com gente da rua, aprendo com tudo. Se for boa prosa, é comigo o negócio. Não tem problema. Sou ensinável. Não tenho problema com isso. E aí, deixe Deus aperfeiçoar você. Não reclame. Brilhe como luminar nesse mundo que está em treva. Preserve a palavra da vida. Querido, preserve essa palavra. Preserve o que você tem recebido. Preserve os conteúdos que você tem recebido. Preserve, porque eles vão ser bênção para a tua vida. Preserve o que você aprendeu na sua caminhada, na sua jornada como cristão. Preserve o seu testemunho. Preserve o caráter de um cristão. Preserve a palavra da vida. Não mude. Não mude, olhe para Cristo e diga, isso é a verdade. Cristo está mandando eu ser luz, está dizendo que eu devo brilhar, está dizendo que nesse mundo totalmente conturbado eu devo ser diferente. Então eu creio que Deus, Ele há de alcançar e Ele há de dar vitória, Ele há de fazer uma obra para a glória de Deus Pai. Então eu preciso, querido, olhar para a palavra de Deus e saber que Ele está no controle, Ele tem o controle de todas as coisas e Ele é o abençoador da nossa vida. Ele nos levanta cada dia, Ele nos levanta cada manhã, não para te julgar, não para te subjulgar, não para te colocar na lona, mas o Senhor te levanta para te colocar de pé, e você deve ter um coração grato a Ele, pela obra que Ele tem feito, que é grande, que é poderosa, e olhar para Ele todo dia e dizer, Senhor, obrigado, muito obrigado, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor tem cuidado de mim, porque o Senhor tem me abençoado. Obrigado, Deus, obrigado, ter um coração grato a Deus pela obra maravilhosa e bendita que Ele tem feito, viver verdadeiramente a palavra de Deus, a palavra que é verdade para o nosso coração, a palavra que é verdade para a nossa família, a palavra que é verdade, meus irmãos, para aqueles que conhecem o seu Deus, e que o Daniel fala assim, que há uma geração, um povo que conhece o seu Deus, se esforçará. Queridos, nesse tempo, parece que é irreal, não sei se a palavra existe aí, essa palavra, se esforçará e fará proezas, é o que o Daniel fala. Eu penso que crente, ele tem que ter essa determinação, ser destemido, e tomar posse disso e dizer, Senhor, no meio desse turbilhão de problema, eu ainda vou me esforçar e eu ainda vou fazer proezas, não em mim. Quem sou eu? Quem somos nós?
É o Senhor, o Deus, o Rei da glória que tem cuidado de nós, que tem nos abençoado, que tem nos levantado a cada dia, a cada manhã, e tem feito uma obra poderosa e grandiosa sobre nossas vidas. Olha o que Jesus fala, meus amados, é diferente de tudo o que eu e você conhece, de tudo. Aí, Jesus, aqui está em Lucas, é o Sermão da Montanha, mas eu não vou ler em Mateus, eu vou ler em Lucas 6:20, ele fala assim: e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Meus irmãos, eu só vou fazer, não vou... Aliás, nós precisamos, o Sermão do Monte precisa ser estudado. Eu já falei aqui, é ter uma exposição mais clara do que só ler esses versículos e usar eles aqui. Não é esse o meu desejo, mas por conta do tempo eu não tenho como dissertar sobre tudo que eu vou ler aqui. Bem-aventurado vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque é a vez de rir. Sempre tem esperança para o crente, querido. Sempre tem esperança para os filhos de Deus. Então ele apresenta os princípios que nos encoraja a sermos melhores como filhos de Deus. Deus, ele mostra, o Senhor Jesus, ele nos dá princípios para eu ser um homem, para eu ter uma família bem-sucedida. O Evangelho, ele traz mudança radical para nós. Por isso que eu disse, um bom discípulo, querido, ele para com tudo. Ele dá uma virada geral num 360 e volta para trás e fala assim: aqui não, mudou a conversa toda. Não pode, irmãos, um bom discípulo não pode fazer certas coisas, que o Senhor nos livre disso. O Evangelho, ele traz uma mudança radical na forma de pensarmos. Jesus, sabe o que ele fala aqui no Sermão do Monte? Ama o seu inimigo. Facinho isso aí. Isso aí é mole. Qualquer um de nós tira de letra. Amar inimigo? Cara, top. 10. Outra, fazer bem ao que te faz mal, mole. Isso não tem problema, isso a gente faz tranquilinho. Pensa num negócio fácil, o cara te faz mal, você faz bem para ele. O cara te dá uma bofetada no rosto, você oferece a outra para ele. É assim que nós fazemos? É assim, vamos ser sinceros, sem cera. Sincera é sem cera. Boa. Nós somos assim, irmãos. Eu sou assim. Às vezes eu penso, né? Eu sou assim. Será? Se eu não sou, eu preciso ser. Se eu não estou tirando 10 nesse negócio, eu preciso buscar melhorar minha nota e ser melhor avaliado diante disso. Abençoar a quem te amaldiçoa. Isso aí é fácil, não é difícil. O cara está te amaldiçoando, você está abençoando ele. O deputado federal, Lázaro, fala: vou passando pela prova e vou dando glória a Deus. E nós precisamos dar glória a Deus, irmãos, a despeito das circunstâncias. Eu preciso ser igreja. Isso, querido, foge completamente. Então eu já estou te respondendo daquilo que é a nossa carne. Foge completamente daquilo que é a nossa carne, o que nós pedimos. Não adianta eu querer botar um de bonzão, e dizer: melzinho na chupeta, isso aí eu tiro de letra mesmo, porque eu sou muito bom. Não tira. Não queira ser
melhor do que o que a palavra fala que nós somos, porque a palavra fala que nós somos pecadores e que nós carecemos da graça de Deus. Aliás, eu careço. A nossa carne não fala isso, e eu só posso ter essa atitude se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus, querido, pretende nos convencer de que, mesmo sendo o povo de Deus, estamos. É isso que o Sermão do Monte nos ensina. Ele está nos ensinando que, mesmo sendo filhos dele, porque isso está na Bíblia Sagrada, está num dos principais textos das Escrituras Sagradas, ele está dizendo que nós estamos aquém do padrão de Deus. Irmãos, nós temos que deixar de ser esses crentes, queridos, que acham que estão por cima da carne seca, como crentes, porque, queridos, nós precisamos aprender de Deus, nos humilhar diante da potente mão de Deus, para que no tempo dele, Ele nos exalte. Mas nós queremos abreviar esse tempo, queremos fazer do nosso jeito. Então, no Sermão do Monte, Jesus está ensinando que nós estamos aquém do padrão de Deus. E nós necessitamos, sabe de quê? É da misericórdia do Senhor. Eu dependo da misericórdia do Senhor. Eu dependo de Deus. Eu dependo do Espírito de Deus. Eu dependo do Senhor colocar a minha vida no rumo, no prumo, para que eu possa ser um vitorioso nesse mundo tão conturbado, onde nós aprendemos aqui hoje que eu não devo me conformar com ele. Nós precisamos. O Sermão do Monte, ele está falando isso. Você é filho. Eu não estou dizendo que você não é, você é. Mas você está aquém do padrão que Deus quer para um servo de Deus. Os puritanos, os reformadores. Hoje, meus irmãos, a igreja agora, né, é uma pandemia de conhecimento. Conversa que nós nunca ouvimos. Tem gente aqui que nasceu na igreja, nunca ouviu, agora ouve toda hora. Todo dia tem uma conversa aí. O que você é, para onde você vai, se é milenista, pré-milenista, se é armeniano, calvinista, wesleyano, de onde você veio? Menino de 10 anos discute isso agora. Gente boa, ajuda nós, vai ser crente, cara. Você é contra isso, contra aquilo? Não, sou de Cristo, irmão. Mas você não pode falar? Pode. Mas, querido, tem hora e lugar para isso. Vamos falar de Cristo. Mas aí, parece que, sabe, deu um surto assim de repente, e esse negócio veio à tona, e eu penso que deve ter pessoas que, de tanto gostar disso, alimentam essa atmosfera. Nós dependemos do Senhor, irmãos, dependemos da palavra, do Espírito de Deus, da graça de Deus, nós dependemos dEle, e é Ele que vai fazer essa obra poderosa em nossas vidas. Nós aprendemos, queridos, nas Escrituras Sagradas, que nós devemos ser exemplos. O que o escritor de Atos, que é o Dr. Lucas, ele fala no Atos 2,42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Você viu a simplicidade? E aí, queridos, a partir do capítulo 2, você vai ver coisas transformadoras, por conta de um povo que perseverou, que comungou, que parou e disse: eu posso sentar à mesa com esse gente boa, eu posso sentar com esse gente boa, eu posso sentar com aquele, eu posso sentar com aquele. A igreja, como que tivesse virado uma chave, foi embora. O Sermão do Monte está dizendo: Romério, você está aquém do padrão que eu quero para você, cara, melhora. Romerião, melhora. Você não está legal, cara, melhora aí. Mas aqui a igreja do primeiro século, você vai ver aqui um crescimento, conversões
tremendas, 3.000, 5.000, e a igreja avança, e chega essa igreja para nós, meus irmãos, que nós temos o privilégio hoje de olhar um pouco daquilo que o Senhor deixou lá para nós. E ele fala assim: persevera na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aí, você quer um resultado exponencial para a tua vida, mas você não quer isso. Aliás, nós devemos tomar cuidado com isso. Falamos ali, agora há pouco, né, o Zé Renato falou. Irmãos, pensa num negócio cômodo agora. Você em casa, climatizado, quem tiver o clima lá no quarto, ou na sala, qualquer lugar, ou na cozinha, vê culto onde você quiser. Televisão de telefone. E não adianta falar que não é, porque é. Eu não vejo, mas eu olho aqui. Porque eu estou aqui desde quando começou a pandemia, eu estou aqui na igreja, nos dias de culto. Mas nós estamos ali, meus irmãos, chega a notificação. E às vezes de igrejas nossas mesmo. Qual o problema? Agora, que um negócio mais top do que isso, eu vou usar o Álvaro aqui, né, meu parceirão. Então o Álvaro, ele fala assim: não, agora eu vou escolher quem que eu vou escutar. Vou tirar esse aqui, vamos pôr esse. Ficou ruim a conversa, troca. Põe outro. Legal, outro. Aí, querido, sabe quando você olha para a igreja aqui, a igreja de Cristo, se você olha o 41, nesse momento na igreja foram batizadas mais de 3.000 almas. Essa é a igreja que estava sendo plantada. Agora, qual era o segredo? Um dos segredos, óbvio que tinha mais. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Se você é essa igreja, Deus prospera a tua vida, Deus prospera a minha vida, Deus prospera a igreja local, Deus prospera a igreja global, Deus prospera. Porque é maravilhoso isso. Eu e você precisamos ser exemplo, queridos, no mundo que nós estamos, ser exemplos no Brasil, no mundo, ser exemplos na sociedade, no trabalho, ser exemplo nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, ser exemplo em coisas simples. Talvez para você, os caras vão até falar assim: mas você é um bobo. Querido, é melhor eu ser taxado de bobo fazendo a vontade de Deus, do que ser taxado de espertalhão e fazendo a vontade do outro, sendo usado pelo outro. Então não tem problema, faça a vontade de Deus, obedeça. Mas você fez isso? Fiz. Você voltou no pedágio e devolveu. No Brasil, devolveu a grana para o cara do pedágio? Devolvi porque o cara me deu o troco errado. Não é meu. Mas e aí, você viu o retorno disso? Querido, isso não me interessa. Se eu vou ver ou não vou ver, o interesse é que eu fiz. E precisamos fazer coisas pequenas. O Senhor, querido, na sua jornada, Ele não vai te desamparar. Ele não te desampara, Ele não desampara. A palavra fala assim: nenhum mal te sucederá. Amém? Nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Amém? Para te guardar em todos os teus caminhos. Amém? Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeças com teu pé em pedra. Amém? Pisarás o leão e a áspide, calçarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, e livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei
abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A promessa de Deus para mim e para você é que Ele vai cuidar de você e Ele vai cuidar de mim. Hoje escutávamos de manhã, o João Pedro até estava na mesa comigo, o cara falando do Zaqueu, né? Então o Zaqueu não era um cara... Você acha que o Zaqueu era um cara legal na sociedade, cobrador de impostos? Era nada, o cara queria dar umas porretadas na cabeça dele. Esse Zaqueuzinho aí não vai não, larga esse Zaqueu. Mas ele tem um pensamento muito bom, uma reflexão boa. Todo mundo abandonou o Zaqueu e não quis o Zaqueu. Jesus quis o Zaqueu. E mais, Jesus quis ir para a casa do Zaqueu. Hoje convém pousar na tua casa. Olha que privilégio. Um cara que até agora não era um desconhecido, Zé Mané. Agora pensa quantas críticas não apareceu. Esse Zaqueu aí, como é que vai com esse Zaqueu? Apareceu, virou ali os fariseus, sempre são assim. Mas como assim? O Zaqueu, quantos? Mas o Senhor Jesus foi para a casa de Zaqueu. Então Deus, Ele não nos abandona. Ele vai deixar você ser experimentado, Ele vai permitir que eu seja experimentado. O Isaías traz a figura da águia, e nós sabemos que a águia, ela pega o seu filho, vai lá no alto e joga ele. Desce a aguinha, yes. Mas ela deixa ele cair, espatifar no chão? Não, ela voa, pega ele e sobe com ele de novo, para ele aprender a ser dependente de Deus, a ser dependente do eterno, a ser dependente daquele que tudo pode, daquele que pode fazer, daquele que tem poder para fazer, daquele que transforma e tem poder para transformar. Nossa segurança, ela não está em homem, em circunstância, na política, na economia. A nossa confiança e segurança, ela está no Senhor, e Ele não permite que os seus filhos, eles se espatifem no chão, mas Ele sustenta, Ele abençoa e Ele dá vitória, porque Ele é Deus e Ele cuida de nós, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Que Deus, Ele seja louvado, que Deus, Ele seja glorificado, e que Deus, através das nossas vidas, Ele seja pregado a tempo e a fora de tempo, e nós possamos ver a vitória e ter a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o que tem cuidado da nossa vida. Que Deus seja louvado, em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. Te agradeço, Pai, por esta palavra tão especial para o nosso coração, para a nossa vida. Ela é maravilhosa, porque ela é tua, ela não é minha, ela é de Deus. Deus, obrigado. Obrigado porque eu sou renovado com esta palavra. O Senhor está dizendo: não ama o mundo, não ama nada dele. Deus, obrigado porque eu tenho tido o privilégio de poder olhar para Ti, ver a Sua beneficência, ver a Sua grandeza, ver o Seu poder. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Pai, continue conosco. Pai, continue com esta igreja, continue com essas famílias, com este povo. Levanta cada um, guarda as nossas vidas. Ó Deus, a palavra fala que nós devemos ser prudentes, e queremos ser prudentes, e precisamos ser prudentes. Deus, mas eu te louvo porque o Senhor tem dito a nós: eu cuido de você. O salmista fala: não tema os maus rumores. Mas a mesma palavra fala: seja prudente. Então nos ajuda, Senhor, em nossas decisões pessoais, coletivas. Nos ajuda. Nós queremos fazer a Tua vontade, porque fazendo a Tua vontade, nós estamos cobertos pela mão forte e poderosa do Senhor. Cura nossa vida, Deus, cura nossa mente, nosso coração.
cura-nos de todo mal. Nos levanta, Deus, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome e bendizer o Seu nome a cada dia. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Eu oro te agradecendo, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.